região da Rocky Mountain. Eu não sei de onde está todo mundo falando hoje, eu estou aqui no Colorado, né? E a nossa primeira apresentação vai ser da Lilian Adriane dos Santos Ribeiro, que é licenciada em Letras, habilitação em Espanhol e Italiano, pela Universidade da Amazônia, Brasil, e pela Universidade de Salamanca. É mestre em Linguística aplicada ao ensino de espanhol como língua estrangeira pela Universidade de Salamanca. Também mestra em Literatura Espanhola pela Universidade de Sevilha e doutora em Literatura Espanhola e Comparada pela Universidade de Sevilha. É professora da disciplina Iniciação à Língua e Cultura Portuguesas, nos cursos de graduação em Letras e da disciplina Metodologias para o Ensino de PLE, com menção à língua portuguesa no mestrado, mas ele na Universidade de Sevilha. Também é pesquisadora do grupo 1889, Italianística, da mesma universidade. Então, vamos aí ouvindo a Lilian, que hoje vai falar de ferramentas TIC para dinamizar e gamificar o ensino de PLE. Muito obrigada pela oportunidade. Primeiro, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde estiverem. Agradeço muito o convite da AOTP, não é, de ter me dado essa oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho com as TIC, que é um tema que eu gosto muito. Agradeço. Preciso que alguém me ajude ou me deixe compartilhar a tela, porque não me permite. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Alguém tem que me dar acesso. Desculpa, eu que teria que fazer isso. Eu já vou fazer agora. Vamos ver aqui. Lilian, espera só um pouquinho. Sim. Para cada um de vocês, eu vou... Ok, agora você pode compartilhar, certo? Agora sim. Uhum. Bem, eu vou precisar da participação de todos e todas pelo chat. Tá bem? Deixa eu só pôr para cá este lado. Primeiro, eu vou começar a minha apresentação com uma pergunta. Eu quero que vocês me digam o que vocês entendem por TIC. Qual seria para vocês a definição de TIC? Depois eu leio no chat, tá bem? Bem, então, entendemos por TIC. Um segundo que eu estou tendo problema aqui. Agora. Bem, entendemos por tecnologias da informação e comunicação o conjunto de todas aquelas tecnologias que se relacionam com a comunicação, o armazenamento, o processamento e a transmissão de informação e que proporcionam novos conhecimentos para melhorar o desenvolvimento profissional, pessoal e educativo. Vocês sabem, todos nós sabemos, não há dúvida nenhuma que com a aparição das TIC, um segundinho, com a aparição das TICs, surgem uma vastidão de ferramentas úteis para e que substituíram os meios tradicionais de ensino, introduzindo mudanças em todos os setores e áreas da sociedade, chegando ao mundo educativo. E agora eu vou chamar a atenção para dois conceitos de Prensky, que são os conceitos de nativos digitais e imigrantes digitais. Eu não vou poder aprofundar muito nesses conceitos, mas vocês sabem que
Os nativos digitais são os nossos próprios alunos. Eles nasceram, cresceram e vivem em uma sociedade informatizada com as novas tecnologias. E temos que pensar que os nossos alunos, na faixa etária que eles têm, eles trabalham e aprendem de maneira diferente de nós. Isso está claríssimo, isso é visível, notório. Então, nós, os docentes, somos os imigrantes digitais e deveríamos, é um conselho, mudar a nossa metodologia tradicional para nos adaptarmos ao ritmo e às necessidades dos nossos nativos digitais. Este é o primeiro passo. Agora, outro conceito muito importante é o conceito de gamificação. Há que estabelecer para quebrar, para romper todo este preconceito. O conceito de gamificação e de jogo. A gamificação, ela usa elementos de desenho do jogo em contextos não lúdicos. O que eu quero dizer com isto? Que uma atividade gamificada, ela é uma atividade planejada, bem elaborada, ela tem normas, ela tem objetivos específicos e ela tem uma finalidade, que é a aprendizagem. Não é jogar por jogar para passar o tempo. Também nós sabemos que dentro da nossa sala de aula, os jogos, eles motivam, porque eles impactam diretamente nas áreas cognitivas, emocionais e sociais dos jogadores. Mas aqui eu volto e vou abrir um parêntese bem grande para dizer que, em momento algum, as TICs, elas vão substituir um professor ou uma professora, ou vão fazer o nosso trabalho. As TICs, elas vieram para ajudar e dinamizar as nossas aulas. Elas vieram para isso e nada mais. Ok? Bem, vou adiantar um pouquinho. Agora eu quero que vocês imaginem este contexto que vocês veem aí na foto. É a sala de aula 215 da Faculdade de Letras da Universidade de Sevilha. Nesta sala cabem 200 alunos. Agora eu quero que vocês imaginem esta sala cheia, com 185 alunos. Sim, eu vou repetir. 185 alunos, e foi o número de alunos que eu tive no quadrimestre passado. Agora, imaginem, em situações normais, antes da pandemia, nós fazíamos muitas atividades extraescolares, culturais, por fora da sala de aula. Nós íamos ao teatro, aos concertos, a eventos culturais no Consulado Geral de Portugal, em Sevilha, fazíamos piquenique, viagem de imersão linguística e cultural a Portugal, que está aqui ao lado, recebíamos muitos escritores, conversas com escritores, visitantes de muitos lugares. E a minha relação com os meus alunos, ela sempre foi muito próxima, e de conhecê-los pelo nome, não é? Então, a minha grande preocupação foi como eu ia dar aula para toda esta cambada, esta galera, na quarentena e de maneira online,
sem perder a essência e a dinâmica das aulas presenciais. O que eu fiz? Qual foi a solução que eu tive neste momento? Perdão, que eu tive neste momento? Foi dividir este macro grupo de 185 alunos e alunas em grupos menores, em 6 grupos de 36 alunos. Mas ainda era excessivo para as aulas síncronas. Então, eu tive a ideia de propor aqueles alunos que eram nativos, filhos de nativos, que já estudaram português ou que estudavam português neste momento, deles assistirem às aulas pelo Classroom de maneira assíncrona. Faziam curso por conta própria, assistiam os vídeos tutoriais, faziam os exercícios e entregavam as tarefas de avaliação contínua. Assim, por sorte, eu consegui reduzir esses 6 grupos em grupos de mais ou menos 12 a 15 pessoas, que já era supostamente ideal para as aulas síncronas. Foi uma verdadeira aventura e experiência, confesso, e muito, muito trabalho. Bem, agora eu vou falar para vocês as ferramentas, os recursos e as plataformas que eu utilizei para este grupo, com este grupo. Há uma plataforma que eu gosto muito, não sei se conhecem, é o Símbalo. O Símbalo, ele é como a área de trabalho do nosso computador, o escritório ou uma pasta. Nele, nós podemos organizar todos os sites que nós vamos utilizar dentro da nossa sala de aula. Vocês veem aqui, o meu, ele está organizado por critérios e cores. Por exemplo, a cor azul, esverdeado, são os sites de programas de televisão, de rádio. Este que é um pouquinho mais rosa, são os jornais e revistas. Este esverdeado aqui são sites de instituições importantes, e o roxo são dicionários, não é? Esta ferramenta, ela também é muito útil quando os nossos alunos, eles nos perguntam, professora, a senhora pode me indicar um programa de televisão, um programa de rádio? Que dicionário eu posso utilizar? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu símbolo, a página do símbolo, que é moderna, que se chama Webmix, você vai compartilhar com os seus alunos, eles vão conectar, vão ter acesso e podem encontrar todos os sites que eles perguntaram. Outro ainda do símbolo é o Símbolo Les Plans. Esta ferramenta é fantástica. Nós podemos fazer itinerários de aprendizagem. Você vai pondo aqui questionário do próprio símbolo, você pode associar vídeos do YouTube, pode associar o Kahoot, pode associar questionários do Google, não é? E eles vão resolvendo os exercícios e vão passando de fase até cruzar a linha de chegada. Aqueles alunos que tiverem algum problema com algum exercício, fizerem menos de 50% do exercício, eles vão por um itinerário alternativo. Porque onde eles falharam, nós vamos fazer um feedback, eles vão fazer uma revisão. Então, eles vão continuar, mas eles vão pegar outro caminho e vão chegar ao final também. Outro que é também do mesmo gênero e está super de moda é o Padlet. Não vou entrar em muito detalhe, porque a professora Ana Lima falou ontem sobre o Padlet. É um muro
interativo, de trabalho colaborativo e eu costumo dizer, comparar, que é uma mistura entre o símbolo, um blog e o Google Drive. Não é? Você pode pôr aí muitas coisas. Eu vou entrar em detalhes, porque a professora já falou ontem. Vou adiantar um pouco. Agora, as ferramentas para a criação e edição de conteúdos multimídia. Está super de moda, podcast e os vídeos tutoriais. Para os podcasts, eu utilizei um recurso que eu gosto muito, que é o Spreaker. Não sei se conhecem. É muito fácil de utilizar. Você baixa o programa, o estúdio fica no seu computador, você dá o REC, você pode pôr efeitos especiais, tem o chat, você pode gravar online ou offline para poder editar o vídeo e depois você sobe no seu perfil. Fica tudo na nuvem, nada no computador, não gasta memória do computador. O meu, ele está organizado por pastas, segundo a temática. Depois você vai compartilhar o link, os seus alunos escutam sem problema nenhum. Outro do mesmo gênero é o Anchor, né? Aqui você pode acrescentar fragmentos de música, efeitos especiais, pode fazer uma gravação, por exemplo, eu fiz com a gravação daquela música do Tubarão, tum, 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 e foi uma atividade que eles gostaram muito, eles riram muito, foi muito divertido. Agora, um segundo. Bem, os vídeos tutoriais. Os vídeos tutoriais, eu utilizei o programa OBS. É o programa mais completo. Mas eu não recomendo para principiantes, porque até você dominar até você dominar todos os recursos, principalmente aquelas pessoas que não estão acostumadas com as tecnologias, é um pouco complexo, na minha opinião. Então, eu usei muito, porque é o mais completo. Depois, aliás, o primeiro que eu utilizei foi o DIN. O que eu fazia com o DIN? Eu capturava a tela do meu computador com o PowerPoint ou um PDF com as teorias, fazia a explicação teórica e os alunos escutavam a minha voz ao fundo com a explicação. Este é muito limitado porque ele só te permite 5 minutos de gravação. Então, aí você termina e vai ter que continuar o conteúdo em outro vídeo. Um segundo, vou voltar um pouquinho. Até eu encontrar o Screencast, que eu acho este programa fantástico. É muito fácil de utilizar. Você pode se gravar, não é? Dando a explicação. Aquelas pessoas mais tímidas gravam somente a tela. Ou aquelas outras pessoas que gostam de fazer as duas coisas, põem o PowerPoint com a explicação e você aparece aqui na telinha de baixo explicando a teoria de cima. Este é muito fácil de se utilizar. Depois, eu utilizei e organizei tudo no Google Classroom. Utilizei a metodologia da aula invertida, cujo o grande objetivo era que os alunos e alunas assumissem o rol de protagonista da sua própria aprendizagem. Então, eles assistiam os vídeos, estudavam os podcasts e vinham para a aula já preparados. Mas calma, nem todos. Acontece nas melhores famílias da Espanha. Nem todos traziam trabalho feito. E no Classroom,
o que eu fiz? Eu criei várias pastas com unidades diferentes. Vocês podem ver aí que para este curso foram 7 unidades, a quantidade de alunos que tem em cada aula e cada pasta, e somente 10 se apresentaram na primeira convocatória, porque todos os demais, aliás, os 160, escolheram a avaliação contínua, que foi entregar trabalhos. E para setembro, virão os 15 que não fizeram o exame agora na primeira convocatória de junho. Então, não sei se eu estou falando muito rápido. Tá bem? Ok. Então, o que eu fiz? Cada unidade do Classroom, ela traz o caderno do estudante, que é a unidade, não é o livro, digamos assim. Depois, ao lado, vocês podem ver aqui o PowerPoint com todas as respostas dos exercícios propostos. Abaixo tem o PowerPoint das teorias, os mesmos que eu utilizo para gravar os vídeos tutoriais. E abaixo vem uma pasta com os áudios em MP3, é muito importante, MP3. Então, o que eles faziam? Eles assistiam os vídeos, faziam as tarefas, entregavam as tarefas, que é aqui, ó, trabalho de classe, subiam as tarefas, eu corrigia essas tarefas. Aqui vocês veem pessoas, que é a lista de frequência. É muito importante pedir para que eles ponham os nomes e sobrenomes, não avatares, nem nada. Os nomes e sobrenomes, porque depois é um trabalhão corrigir e descobrir quem é cada aluno. Então, eu corrigia, os trabalhos iam todos para uma pasta do Google Drive, eu corrigia e a qualificação também fica na mesma página. Vê, ó. E aqui fica tudo de maneira muito organizada. Você tem um controle da nota dos seus alunos e eles também têm o controle de quanto vão precisar para a nota final. Outra ferramenta que é mais nova é o Edmodo. Também é muito interessante, é ilimitado. Vocês sabem que o Classroom, a versão grátis, ela só te permite 15 gigas de memória. O Edmodo, não, é ilimitado. Eu posso subir, posso fazer por vários documentos sem me preocupar com a quantidade de memória. Vou fazer mais rápido, prometo. Agora eu vou falar sobre a Chique como via de comunicação. Vocês sabem que o e-mail é uma via de comunicação, mas de interação assíncrona. Hoje em dia, a maioria dos alunos já nem utiliza, já nem lê o e-mail. Então, o que eu fiz? Eu utilizei muito com eles o Messenger do Facebook, porque nós temos uma página no Facebook, não é? Então, aí eles podiam conversar entre eles, eles também poderiam conversar com outros nativos, não é? E o WhatsApp, eu não quis utilizar com esses 185 alunos, porque seria uma loucura. Eu utilizei esse quadrimestre com os meus alunos do programa Tandem, de intercâmbio Tandem. Também utilizei com os meus orientandos do mestrado. E troquei o WhatsApp pelo Hangout, que eu só tenho esta ferramenta, este aplicativo no meu computador. Eu só leio as mensagens quando eu abro o meu computador e assim eu não tenho que estar lendo toda hora a mensagem. Depois, eu venho para as ferramentas de audioconferência e também de videoconferências. Como todo mundo, nós começamos a utilizar o Zoom,
que é um recurso muito amplo, não é? Te oferece muitas opções, mas vocês sabem que houve aí rumores, notícias de fraude, tudo isso. Então, os alunos, como uma maneira de desculpa para não assistirem às aulas, eles se negaram, se negaram de usar o Zoom. Eu digo, eu vou ter que encontrar uma alternativa. Fui para o Escape. Mas o Escape, ele é muito limitado. Ele não te oferece os recursos que tinha o Zoom. Então, eu fiz aí um curso muito rápido e comecei, peguei eles, não é? Eu digo para eles assim, para onde vocês vão, eu já venho, não é? Cuidado. Então, eu comecei a utilizar o Meet, que tem as mesmas funções que tem o Zoom e até outras a mais, não é? Porque o Google, porque estava perdendo clientes para o Zoom, aí melhorou este aplicativo. Então, nós começamos a utilizar o Zoom. Agora, eu vou falar sobre as ferramentas de comunicação coletiva. Vocês sabem que os blogs, por natureza, eles são processos de comunicação, de socialização e de construção de conhecimento. E também nos permite ter uma relação com os nossos alunos em um ambiente fora de sala de aula, em um ambiente mais informal e horizontal, não é? Mais descontraído. Comecei a utilizar o Blogger, depois o WordPress, e resolvi centralizar tudo no Facebook. Eu uso o Facebook como um blog, porque dá muito trabalho manter um blog e os alunos não visitam tanto, pelo menos os meus. O que nós temos na nossa página de Facebook? Nós temos concertos ao vivo, temos um programa de culinária gravado e feito pelos alunos, que se chama As Receitas lá de Casa, onde eles falam a origem, a história e ensinam como cozinhar este prato típico. Depois nós temos tertúlia literária, eles escolhem um poeta ou uma poeta, falam da vida e da obra desses poetas ou poeta, e depois declamam uma poesia. Também escolhemos todo o quadrimestre, em cada quadrimestre, um escritor diferente. Este ano, este quadrimestre foi o escritor João Tordo, nós lemos um livro do João Tordo, depois ele conversou conosco pelo Zoom, e foi uma tarefa, uma atividade muito boa. Depois você vai disponibilizar para a gente bastante material para a gente colocar, né? E 3 minutinhos. Tá, eu vou bem rápido. E depois tem várias outras notícias, trabalho dos alunos que vocês podem entrar, tá bem? Agora eu vou para a última parte do trabalho, que são as plataformas de gamificação. São muitas, não posso falar de todas, porque eu tenho 3 minutos. E eu quero dizer também que eu tenho jogos no PowerPoint, tenho também videogames que eu criei. Isso eu falarei em outro momento, se me convidarem outra vez. Vou começar com a plataforma do Kahoot, que é a plataforma que está de moda, não é? São questionários gamificados. Depois vocês podem entrar na minha página. Eu tenho mais de 27 jogos de Kahoot, todos abertos. Vocês podem usá-los, vocês podem editá-los, podem fazer o que quiserem. Depois eu vou para o Socrative. É menos colorido, atrativo, mas eu gosto de utilizar a opção corrida espacial. Eu formo grupos, eles escolhem os transportes que vão competir, eles vão respondendo as perguntas do questionário até cruzarem a linha de chegada. Aquele grupo que chegar primeiro é o vencedor, tem uma premiação. Outro do mesmo gênero é o Quizzes. Este veio para competir diretamente com o Kahoot. É mais visual, tem mais recursos, e para os alunos de uma faixa etária de 20 anos e que passam o dia inteiro jogando videogame, este é espetacular.
porque ele tem formato de videogame. E passo ao Geniali, que já não é um formato de questionário, são jogos que desenhos de jogos que nós podemos adaptá-los para os conteúdos das nossas aulas. Este é o trabalho, o jogo da memória. Vê, ó. Aqui eles vão memorizar as pessoas, depois vão dizer onde elas estão e vão fazer uma breve descrição. Se trabalha a descrição. Depois, adivinha a canção. É aquele programa do Silvio Santos, qual é a música? Eu ponho fragmento da música, eles adivinham qual é o nome da música, ou o nome do cantor ou da cantora. Depois eu ponho um fragmento de uma canção e eles têm que terminar esta parte da canção. O jogo do ganso, vocês veem que é o desenho, mas as perguntas, elas são perguntas de gramática, de léxico, de fonética, e eles é o mesmo formato, mas com outra intenção. Depois eu tenho o trivial interativo, são várias cores, cada cor corresponde a um tema, não é? De história, arte, literatura, data, geografia, cinema, gastronomia. Eles escolhem uma cor, nesse caso eu vou escolher a cor verde, e aparece aí uma pergunta. O que se comemora no dia 5 de maio? Aí eles respondem o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E por último, adivinha quem é? Aqui não aparecem essas dicas, a gente tem que apertar nos pontos de interrogação. Deixo sempre as últimas para o final, porque se eu disser nasceu em Málaga e é ator, eles já sabem quem é, que é Antônio Bandeiras. Termino. Conclusões. TICs, elas ajudam a diminuir as barreiras de espaço e tempo, facilitam a comunicação síncrona ou assíncrona, fazem com que o acesso à informação e o entorno de aprendizagem ultrapassem a sala de aula, facilitam o acesso e o armazenamento de informação, assim como a sua recuperação, possibilitam a aprendizagem colaborativa, motivam, atraem e incentivam a que todos participem. E, por último, o ensino de português como língua estrangeira será baseado em metodologias ativas e por descobrimento, ou seja, a aprendizagem será significativa. Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo. Fantástico, Lilian. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu que agradeço. Isso. Agora, dando continuidade, nós vamos ouvir a Catarina Castro, que é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em ensino em português, do português como língua segunda e língua estrangeira pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e doutorada em Línguas, Literaturas e Culturas, com especialização em Didática das Línguas Estrangeiras pela mesma instituição. Atualmente é investigadora integrada do Centro de Investigação CETAPS, Center for English Translation and Anglo-Portuguese Studies, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde realiza um pós-doutoramento na área de Linguística Aplicada e Formação de Professores. Trabalha também como professora adjunta convidada na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, onde leciona vários cursos na área de português para fins específicos. E hoje ela vai falar sobre o trabalho gramatical no ensino de línguas baseado em tarefas. Muito me interessa, viu? Muito bem. Muito obrigada pela introdução. Eu espero que estão a ouvir bem, conseguem ver a tela partilhada? Sim? Perfeitamente. Ótimo, pronto, era só a dúvida.
Então, antes de mais, obviamente, agradecer à organização a oportunidade de também poder participar e partilhar o meu trabalho, e vou então dar início aqui à minha apresentação. O objetivo da apresentação é, como referiu, destacar uma abordagem, o ensino de línguas baseado em tarefas, que é uma abordagem que já vem sendo implementada, sobretudo para o ensino do inglês, mas que ainda nem tanto para o ensino do português, e portanto até era bom haver mais experiências nesse sentido. E nesta comunicação irei falar em particular sobre modos de trabalhar a gramática à luz dos princípios que sustentam o ensino de línguas baseado em tarefas, dando alguns exemplos de estratégias e tarefas concretas para esse efeito. Bom, mas antes de mais começaria por contextualizar esta abordagem, também normalmente conhecida como Task-Based Language Teaching, no mundo anglófono, digamos assim. É uma abordagem que tem vindo a cativar cada vez mais educadores e investigadores em várias partes do mundo, por várias razões. Por um lado, por se ter revelado mais compatível com o processo de aquisição de segundas línguas, à luz, obviamente, do que se sabe atualmente sobre esse processo. Por outro lado, também globalmente mais eficaz para a aquisição e aprendizagem de segundas línguas do que os métodos tradicionalmente usados. E, por fim, também se tem revelado adequado para níveis, contextos e faixas etárias diferentes. A verdade, não obstante, é que continuam a predominar metodologias mais tradicionais, em particular, tanto ao nível de sala de aula como de materiais didáticos, é muito usual encontrarmos este modelo de apresentação, prática e produção, que consiste fundamentalmente, ou que parte fundamentalmente da pré-determinação de um determinado aspecto linguístico. Vamos imaginar que, sei lá, verbos no passado, que são apresentados logo de início de forma explícita, portanto o aluno tem logo a informação de que a sua atenção deve ser canalizada para aquela estrutura. Seguem-se alguns exercícios de prática mais controlada e, por fim, algumas atividades aparentemente mais livres de aplicação em contexto, mas nas quais se espera que o estudante já use aquela estrutura. Muitas vezes até numa só aula. Ora, é um método bom, que parte assim de uma expectativa muito grande, quando a investigação tem mostrado que a aquisição da língua demora mais tempo e que é preciso expor os alunos a quantidades significativas de input e, portanto, e por outro lado também não, pronto, há algumas dúvidas de que esta metodologia seja a mais eficaz para desenvolver o conhecimento implícito, ou seja, o tipo de conhecimento que os alunos precisam para poderem participar em situações espontâneas de comunicação. Ao contrário, o ensino de línguas baseado em tarefas parte de um outro entendimento, um outro conjunto de princípios, que vou destacar alguns. Um deles, a língua é abordada desde logo como instrumento de comunicação desde o início. Portanto, os alunos aprendem que a língua não é tanto um objeto de estudo, não é, como normalmente estamos habituados a pensar, é um instrumento para fazer alguma coisa, não é? É um instrumento que os alunos usam com erros, sem erros, não interessa, mas é um instrumento que deve ser, os alunos devem ser incentivados a usar a língua para atingir determinados objetivos comunicativos. Por outro lado, outra diferença é o facto de valorizar bastante o envolvimento dos estudantes no sentido, nós estamos muito habituados a dar muita importância à gramática, à forma, e portanto nesta abordagem vem dizer, sim senhor, a forma é importante, e é por isso que eu também venho falar também da gramática, mas o foco predominante é no sentido, ou seja, é na mensagem, naquilo que está a ser transmitido, ou naquilo que a pessoa quer transmitir, portanto. E por fim, temos este conceito que é central, que é o conceito de tarefa, que é a unidade central de planeamento das aulas e também da avaliação, enfim. Então, dada a centralidade deste conceito, se calhar continuaria a aprofundar um pouco o que é então uma tarefa à luz, ou no âmbito desta abordagem. Uma tarefa é, no Task-Based Language Teaching, desde logo uma atividade
promove um foco predominante no sentido, mesmo quando se está a trabalhar a gramática, e assim iremos ver depois alguns exemplos. Mas o foco principal, aquilo que parece ser bastante eficaz, é o envolvimento dos estudantes no sentido, na mensagem. Depois, também é uma atividade que apresenta sempre algum tipo de lacuna, não é, que justifica a intervenção do aluno, seja de informação, de raciocínio, etc. Depois também normalmente requer um resultado não linguístico, ou seja, os alunos não se limitam a exercitar a língua por si só, são solicitados a fazer alguma coisa, seja, por exemplo, mais ou menos pedagógica, não é? Esta finalidade, este resultado pode ser encontrar um número de diferenças entre duas imagens, ou então uma coisa, por exemplo, encontrar a solução para um problema, mas há sempre um resultado, é qualquer coisa que eles têm que fazer usando a língua. Depois, há um aspecto bastante importante, que é o facto de a tarefa ser uma atividade que dá liberdade aos alunos para usarem os recursos que consideram mais adequados para realizar aquela tarefa. Inclusivamente, e em particular, segundo este autor em que me estou a focar, que é o Rod Ellis, inclusivamente recursos não linguísticos, ou seja, também dizer que, ou seja, esta abordagem também não é uma abordagem monolítica, existem várias versões, e a versão que eu estou aqui a focar-me é a que é sustentada em particular por Rod Ellis. E portanto este aspecto da liberdade é um aspecto bastante fundamental, ou seja, porque os alunos nunca são informados sobre os aspectos que têm que usar, embora, obviamente, como vamos ver exemplos, a atividade por si só possa ser elaborada de forma a que os alunos tenham que usar determinadas estruturas, de forma mais natural, ou de forma mais obrigatória, ou de forma, enfim, de qualquer maneira, portanto, estes serão então os critérios fundamentais. Eu agora, então, passando à questão metodológica em que me irei centrar e, sobretudo, no que diz respeito ao modo como as tarefas devem ser usadas em sala de aula, agora que já contextualizei um pouco mais esta abordagem, irei então falar então na questão da preparação das lições, tendo em conta as várias etapas que são propostas por esta abordagem. Então, para chegarmos à questão da gramática, e onde é que a gramática deve ser então abordada à luz destes princípios. Uma vez mais, gostaria de contrapor aquele método com que iniciei a comunicação, o método de apresentação, prática e produção, que também, de certa forma, está organizado em 3 etapas. Como referi, portanto, começa normalmente com a pré-determinação de um aspecto linguístico, que é apresentado explicitamente, seguem-se alguns exercícios gramaticais contextualizados e, por fim, atividades de produção mais livres, nas quais se espera que o estudante use aquelas estruturas. Normalmente até pode acontecer até numa lição só, não é? Normalmente estas fases todas podem acontecer numa só lição. No Task-Based Language Teaching, normalmente, ou pelo menos em particular segundo este autor em que me estou a focar, também são propostas 3 fases para a implementação de tarefas, com finalidades diferentes, e cada uma delas com uma finalidade, era isso que eu queria referir, sendo que não tem, aqui o conceito de lição é um bocadinho mais amplo, ou seja, estas 3 fases podem não ocorrer só numa aula, não é? Portanto, agora, por exemplo, digamos que estamos aqui a pensar numa sequência de aprendizagem, melhor dizendo, em vez de pensar que é uma aula. Então teremos na pré-tarefa, esta fase destina-se, uma vez tendo estabelecido qual é que é a tarefa principal, tendo em conta, obviamente, a faixa etária dos alunos, as motivações, todos esses aspectos, uma vez estabelecida a tarefa principal, o professor irá então ter uma fase de pré-tarefa destinada a ativar o conhecimento dos alunos sobre esse tópico e, sobretudo, a expor os alunos a conteúdos sobre o tópico. Ou até podem ser modelos de desempenho daquela tarefa principal. A finalidade da pré-tarefa é, de facto, acima de tudo, é expor os alunos a quantidades significativas de conteúdo que permitam depois o desempenho da tarefa principal, sendo que esta pré-tarefa pode demorar várias aulas. Pronto, muito mais haveria a dizer sobre isto. Depois então temos a fase de desempenho da tarefa principal
E, finalmente, na pós-tarefa, é que é realizado um trabalho linguístico mais específico. Normalmente, em metodologias mais tradicionais, com que todos os professores trabalham, começa logo com um foco muito acentuado na forma desde o início. Aqui não. É sugerido que esse foco mais localizado para a forma seja reservado para a pós-tarefa, e já iremos ver porquê. Mas na pós-tarefa também é uma altura para, designadamente, refletir, ao propor aos alunos que reflitam sobre o desempenho da tarefa, como é que correu o desempenho da tarefa principal, as dificuldades que sentiram, aquilo que correu muito bem, enfim, também para o professor perceber o perfil dos alunos. É também uma ótima altura para trabalhar tópicos interculturais de que tanto se tem falado, ou até mesmo para repetir a realização da tarefa. Pode ser a mesma ou pode ser outra tarefa, que também tem-se revelado importante. Bom, mas então é nesta fase que é realizado um trabalho linguístico mais específico. E é uma pergunta fundamental, então, mas que aspectos linguísticos específicos, falta-me ali, é que se devem abordar? Portanto, segundo esta abordagem, devem ser abordados, passo a repetição, aspectos linguísticos que se tenham revelado problemáticos para os alunos durante o desempenho da tarefa principal. Por exemplo, o professor terá de aferir quais são aqueles aspectos que os alunos têm dificuldade e que já deveriam estar a usar ou que evitam usar. E, portanto, e são esses aspectos e não outros que são tratados mais especificamente. E, portanto, é esta a sugestão. Ou seja, o que acontece é que o professor tem como que uma lista de verificação, tendo em conta o nível em que os estudantes se encontram, e cabe-lhe verificar, à luz do conteúdo que expôs os alunos, cabe-lhe verificar quais são os aspectos que os estudantes já adquiriram de forma natural, aqueles que estão em vias de adquirir e aspectos problemáticos que eles não estão a adquirir. E, portanto, isso sinaliza ao professor que tem que expor mais os alunos a quantidades mais significativas de input e eventualmente, trabalhar com recurso a procedimentos mais específicos, e esses procedimentos que irei falar então a seguir. Vou então falar desses procedimentos pedagógicos que são destinados a chamar a atenção dos estudantes para aspectos linguísticos específicos que se tenham revelado difíceis, enquanto estão centrados no sentido. Isto continua a ser um aspecto particular, mesmo quando estamos a trabalhar a gramática. Bom, então vamos falar assim de dois modos de promover a atenção dos estudantes para aspectos linguísticos específicos. É possível recorrer a procedimentos metodológicos ou então recorrer a tarefas e atividades. São, por exemplo, aspectos metodológicos. Por exemplo, vamos supor que o professor apresenta uma determinada tarefa, diz aos alunos que essa é a tarefa principal, mas dá algum tempo para que os alunos planeiem o desempenho, planeiem como é que irão realizar essa tarefa. Esse planeamento que os estudantes são solicitados a fazer por si só faz com que eles tenham que pensar quais são as melhores estruturas que têm que usar, quais são aquelas que são mais adequadas. Portanto, o planeamento da tarefa, na fase pré-tarefa, é uma forma metodológica, ainda sem recurso a atividades ou tarefas, de ajudar os alunos a dar atenção à forma. Outro modo possível é, por exemplo, quando o professor recorre a feedback, por exemplo, e em particular durante a fase de desempenho. O professor, feedback, portanto, é quando o professor assinala os erros dos alunos, não é? De forma mais implícita ou explícita, e este feedback faz com que o estudante, por momentos, dê atenção àquela estrutura, não é? E depois há várias formas de dar feedback, não é? Pronto, há uma grande variedade de estratégias para dar feedback. E depois então, como referi, há ainda uma outra possibilidade, que é solicitar aos alunos para repetirem a tarefa. Pode ser a mesma tarefa ou outra. Quando os alunos vão repetir a tarefa, também têm tendência a dar mais atenção àqueles pormenores que entretanto já receberam feedback e que podem melhorar, e portanto também é uma forma metodológica ainda de ajudar os alunos a dar atenção para a forma. Agora então vamos ver com recurso a tarefas, sendo que estas tarefas com foco,
podem ser dirigidas tanto à produção como à compreensão. Irei aqui destacar brevemente 4 exemplos: tarefas com foco, atividades de registro cognitivo, tarefas de promoção da consciência linguística e atividades mais tradicionais de prática e produção, que segundo Rod Ellis também têm utilidade. Não querem dizer, portanto, estas atividades continuam a ter utilidade e já irei lá. Bom, temos aqui um exemplo numa tarefa com foco. O que acontece? Esta tarefa chama-se com foco porque foi elaborada de modo a chamar a atenção do estudante para um aspecto linguístico específico. Aqui o aspecto, a estrutura-alvo, aquela estrutura que o professor gostaria que o aluno desse atenção, são tempos no passado. E como é que isto é feito? Isto é feito, portanto, a própria atividade é criar um contexto, não é? Que torna natural o uso de termos no passado, não é? Pensa num momento inesquecível na tua vida. O que é que aconteceu? O que é que estavas a fazer quando isso aconteceu? Etc. Prepare-te para apresentar essa experiência oralmente ao teu grupo. No final, o grupo irá escolher a experiência mais marcante e apresentar ao resto da turma. Portanto, a atividade está pensada de forma a que os estudantes, para realizar esta tarefa, tenham que recorrer a tempos no passado de forma natural, embora isto nunca seja dito aos alunos, tens que usar o pretérito perfeito simples, o pretérito, não é dito, portanto, obviamente que os alunos já deverão ter sido expostos a este tipo de conteúdo. E depois, obviamente, há outros aspectos que têm que ser pensados. Bom, mas então aqui passando a outros exemplos, segundo esta abordagem, que trabalhar a gramática, outra atividade possível são atividades de registro cognitivo. Aqui a estrutura-alvo são pronomes indefinidos. Então o que é feito? É criado um diálogo no qual esses pronomes aparecem destacados. Pode ser com várias formas. Neste caso, a técnica para tornar saliente esta estrutura é o bold. Em todo o caso, a investigação tem mostrado que, por si só destacar parece não ser suficiente, sobretudo para alunos de iniciação, e que, portanto, para além deste destaque, depois é necessário fazer portanto, pode começar a atividade assim, com este tipo de destaque, depois, no entanto, é necessário aplicar técnicas que promovam uma aprendizagem mais intencional. Depois sim, então conduzir os alunos para uma aprendizagem mais explícita. Mas pronto, é outra atividade de registro cognitivo, são outro modo de trabalhar a gramática, segundo o ensino de línguas baseado em tarefas. Ou então as tarefas de promoção da consciência linguística, nas quais são apresentados exemplos de aplicação de uma determinada estrutura em contexto, neste caso a conjugação pronominal reflexa, e o que se pretende é que os alunos partam dos exemplos e sejam eles a chegar à regra, claro, com alguma orientação. E, portanto, é um tipo de tarefa mais orientada para o conhecimento explícito, mas que também é proposta por esta abordagem. E, finalmente, também se sugere que o recurso a atividades de prática e produção mais tradicionais, que também poderão ser úteis, segundo Rod Ellis, para automatizar algumas estruturas que os estudantes já comecem a usar, mas que ainda não tenham adquirido totalmente. E só essas, não para introduzir, não é? Portanto, só para automatizar algumas estruturas. Também terão a sua utilidade, sim. Mas não pode, portanto, o que este autor no fundo propõe é que devem-se variar, não é? As estruturas, o tipo de atividades, etc. E não haver um recurso exclusivo a atividades de prática e produção. Bom, fundamentalmente é isto, deixo aqui também algumas referências, uma delas bastante recente. Rod Ellis é um autor, para quem quiser aprofundar este tema, que eu recomendo mesmo, porque tem um trabalho incrível sobre esta área e pronto, ainda agora saiu um livro sobre este tema. E pronto, e só agradecer e é tudo. Muito obrigada pela atenção. Catarina, nós que agradecemos muito e ganhamos uns 2 minutinhos aí, você foi breve. De toda forma, nós vamos pedir para que vocês... nós vamos tentar selecionar as perguntas aqui no chat, ou se você conseguir localizar as perguntas que foram feitas para você, se já puder ir respondendo, porque já que começamos com um pouquinho de atraso, a gente está tentando ajustar o tempo, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada.
Agora, nós vamos ouvir a Cristiane Moisés, que é bacharel em tradução, inglês, licenciada em Língua e Literatura Inglesas e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, doutora em Educação, na linha de Pesquisa, Educação, Tecnologias e Comunicação pela mesma instituição. É docente efetiva do Departamento de Letras Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, onde atua na área de Português, Língua Estrangeira. Desenvolve pesquisas na área de Linguística Aplicada, com ênfase em desenvolvimento de recursos tecnológicos no ensino e na aquisição de línguas estrangeiras em meios híbridos e sobre a formação de professores de português para falantes de outras línguas. Também coordena o programa de idiomas sem fronteiras em português, língua estrangeira na Universidade de Brasília. Coordenadora da graduação das disciplinas PLE na UNB. Hoje ela vai falar sobre desenvolvimento de professores de PLE e sua performidade com as novas tecnologias digitais à luz da teoria ator-rede. Muito bem. A Cristiane está pronta? Sim. Bem-vinda. Obrigada, Ellen. Você podia ter enxugado assim só para 2 sentenças, em vez de ler todo esse rol de coisas, né? Mas eu me apaixonei por mim mesma, tá? Perfeito. Eu queria agradecer a organização do evento, a OTP, né? Os EMEPs, a gente que está há bastante tempo nessa área de português e língua estrangeira, tem sido um evento muito agregador e inovador no sentido de trazer muito insumo, tanto para os professores e pesquisadores. A minha fala hoje, justamente, ela vai se assomar à da Catarina e à da Lilian, porque eu vou trazer um pouco de um escopo e um arcabouço teórico que eu fiquei por um bom tempo procurando, porque eu gostaria muito de entender a relação do artefato com o social e esse humano e essas mediações. E procurando e conversando com outras pessoas da área da ciência da computação, da educação, eu cheguei a Latour, que é o pai da teoria ator-rede. Falar de ator-rede é extremamente robusto e demanda muito tempo. A teoria é uma metodologia por si só, então vocês imaginam isso. Eu vou simplesmente perpassar por ela e vou pedir desculpa àqueles que são leitores de Latour, de Deleuze e Guattari, nesse sentido. Eu não gostaria de diminuí-los, mas infelizmente nós temos um tempo e a gente tem que cumprir, tá bom? E eu começo a minha fala com essa frase do José Martí, que ele é um autor, filósofo, político cubano, que vai falar muito sobre colonialidade e insurgência, né? E ele chama muita atenção com essa frase, porque é justamente isso que a gente vivencia na nossa educação. E por algum motivo, essa pandemia fez com que isso emergisse, esse divórcio que existe entre a nossa educação, nossos estilos de educar em diversos países, não só no Brasil, que esse divórcio fosse efetivamente agora colocado num local de importância que sempre foi devido. É a educação que nós estamos propagando e a época em que nós estamos vivendo. Tá? Bom, a teoria ator-rede, ela vem de uma necessidade de onde ela surgiu com Latour, de uma nova conexão entre a ciência
social ajustada aos estudos da tecnologia, porque, deixa eu diminuir aqui esse chat, porque ele quer entender, ele se pergunta o seguinte: como um artefato produzido por ser humano, que demanda tanta interação, tanta criatividade, tanta diferença no modo de viver, e torna a nossa sociedade tão líquida, como Bauman diz, que ciência, que teoria pode abarcar esses elementos? Então, Latour elabora a TAR, né, que em inglês o acrônimo dela é ANT, ANT, e não tem muito nada a ver com a formiguinha. Então, esse cerne da TAR é trabalhar sistemas sociotécnicos desenvolvidos por meio de negociações entre os indivíduos e os artefatos. E como elas podem exercer um papel de ator nas relações sociais, e não simplesmente projeções simbólicas, como muitas vezes nós vemos nos seus usos. Eu sou um professor que uso tecnologia, mas quando você vai se remeter à sua prática, você vê que não houve uma apropriação dessa tecnologia. Por quê? Porque ele usa essa tecnologia, a sua ferramenta, o seu aparato, seja ele um notebook, um tablet, um telefone, com projeções simbólicas, né? A base da teoria dele, do questionamento de Latour, é o seguinte: como que esse artefato, que não possui a mesma natureza da sociedade, é produzida por ela? E como esses artefatos são capazes de ressignificar e reelaborar laços sociais? Latour, ele ainda ensina, ele está atuante na difusão da teoria dele. Ele é professor, e um dos alunos dele, que é o Venturini, mediante a popularização, eu não diria popularização, mas a reflexão e o impacto, a palavra é essa, o impacto que a teoria Torrede trouxe para a compreensão de uma sociedade líquida e não tão rígida como é a nossa sociedade de educação e os nossos modelos. Ela foi tão grande que um dos seus alunos, que é o Venturini, disse o seguinte: é uma metodologia, uma teoria extremamente robusta, muito inteligente, o trabalho através dela é hercúleo e é significativo para os pesquisadores. Então, vamos desenvolver uma metodologia, vamos ser mais didáticos nessa sua pesquisa. E Venturini, juntamente com Latour, desenvolveu a filosofia das controvérsias, que é a parte didatizada de como você utiliza a teoria Torrede como uma metodologia de pesquisa e também como um arcabouço teórico para entender a relação da tecnologia, que é um agente, com o humano, que também é agente, porque Latour diz a relação entre humanos e não humanos, e a mediação no social que isso ocorre, traz à tona percepções que antes não eram consideradas. Bom, e nisso existe um mapa gerado pela sociologia da mobilidade. Isso aqui, rapidamente, é um protocolo da cartografia das controvérsias. Como vocês podem notar, vocês têm
etapas, vocês têm o que fazer e o que evitar. E eu posso dizer que, como pesquisadora, o que evitar para mim ensinou e me enriqueceu muito no meu olhar de observadora, como formadora de professora, como educadora e também como um agente social, né, que amplifica essa rede com as pessoas que estão no meu cosmos. Tá? E que eu resolvi trabalhar com essa teoria, porque foi a partir dela e aplicando essa metodologia, eu queria uma compreensão muito detalhada desse cenário de professores podendo empoderar professores através dessa apropriação. Por que isso? Porque eu observei, por exemplo, no meu cosmos da universidade, que muitos dos alunos que chegavam como voluntários, monitores, estagiários, ou até mesmo de outras áreas de conhecimento, mas que tinham interesse em saber como era dar aula de português para estrangeiros, a formação deles, nesse sentido, era uma formação muito pequena, uma formação muito aquém daquilo que, no nosso momento, então, demandava, né? E quando eu falo até o nosso momento, então, é até o início de 2020, momento um pouquinho antes pandêmico, né? Interessantemente que eu fiz um mapeamento, eu uso muito como referência as pesquisas do CETIC, e ontem eu fiz novamente um acesso e não mudou muito a questão desses professores e da falta que essa apropriação faz na sua vida acadêmica. É muito grande, as porcentagens batem a 70%, 72%, 80% de professores que declaram que, infelizmente, nos cursos de bacharelado, nem tanto bacharelado, desculpa, mas licenciatura não tem essa formação. Tá? Bom, e através dela eu fiquei imaginando, puxa vida, ela me leva a buscar professores, ou seja, as pessoas, os nossos pares, que sabem mais, empoderar, num processo de empoderar de alguma maneira o seu par, o seu colega, né? E eu queria uma maneira de estabelecer um panorama acerca desse ponto comum que é se apropriar e fazer um uso de tecnologia, não simplesmente pela ferramenta, porque as ferramentas são ótimas. A Lília mencionou várias ferramentas, mas a questão é, você pode usar Genially, WooClap, Slido, Jamboard, etc, etc. Mas se você não tiver uma didatização, um conhecimento dos princípios das metodologias ativas para o uso dessas ferramentas, ou seja, é o ser humano com seu cognitivo utilizando aí, simplesmente a sua aula parece moderna, porque você faz ali uma interação com o Mentimeter, ou com o Slide, ou com o Clap, e isso parece ser muito moderno, né? Bom, e aí eu comecei a pensar, eu preciso de uma metodologia, ou de uma teoria que me faça retrilhar esses caminhos criados durante o desenvolvimento da controvérsia proposta, que no caso afinal, o que significa apropriação das tecnologias de informação, expressão e comunicação. Então, esses professores passam por uma
vamos dizer assim, para uma pré-oficina, onde eu retomo a taxonomia de Bloom, dessa vez revisada, embora o pessoal da psicologia lá atrás disse assim, não, Bloom já está meio ultrapassado. Mas hoje ele é muito atual. Por quê? Porque os conceitos dele, memorizar, compreender, aplicar, etc., eles vão se desdobrar nesses outros conceitos que estão extremamente em linha com os princípios da cybercultura, preconizados por Levy, por exemplo, né? E por Morin, vamos dizer. Bom, eu vou direto para o tipo de oficina que é um processo, não é um processo rápido, é um processo a médio prazo, é um processo de co-construção e é um processo de muito ouvir o professor ou os professores. Então, eu me coloco no meio deles igualmente e não existe, vamos dizer assim, uma hierarquia de quem sabe. Mas todos ali, quando vão para a oficina, eles não são ensinados a como usar uma ferramenta, mas no momento em que esses professores adentram esse ambiente, eles já são convidados a colocar a mão na massa e a começar a produzir as suas descobertas. Já aí a gente entra com a metodologia ativa de aprendizagem por pares, por exemplo, logo no início, né? São pequenos grupos. Bom, então eu peguei essa proposta que é uma estratégia. Essa estratégia, ela se aplica a todas as metodologias ativas que você desejar aplicar. Interessante é que isso pode ser feito no presencial, no online e no ensino híbrido. Então, isso não limita essa formação para um contexto somente, mas para todos os contextos, né? Então, eles passam por aprendizagem significativa, estudos de caso, rotação por estações, a sala de aula invertida, que foi uma das primeiras e pioneiras e que teve um impacto muito grande nos Estados Unidos, de onde ela veio, né? O pensamento compartilhado em pares, que é o Think, Pair, Share, instrução pelos pares, que é o que eles usam, Design Thinking e Just-in-Time Teaching, por exemplo, o ensino sob medida. Só para citar algumas das metodologias ativas, tá? Então, são 5 princípios e dentro desses princípios, para a montagem de uma unidade temática ou uma trilha pedagógica, a gente vai direcionar esses professores com o seguinte: a primeira etapa é o engajamento desses professores dentro de uma formação linear com os princípios das metodologias, eu gosto de chamar, como a Andrea Filatro fala, metodologias inovativas, que é para ir um pouquinho, cada vez mais além do que a gente está acostumado a fazer em sala de aula, né? Então, esses alunos esses professores, quando você lê aqui alunos, não são exatamente os alunos da sua turma, mas servirão para esses professores que estão em formação com outros professores, né? Então, ele vai abrir o debate e troca de ideias. O que você pode usar? E aqui a Lilian já falou bastante dessas ferramentas, né? O que você pode fazer? Você pode fazer em português é tempestade de ideias, mas brainstorming, mood board. O que você vai usar? Padlet, Mentimeter, Mural, Miro, Slido, por exemplo, Bookmap, né? Na segunda estratégia, e aqui, sempre lembrando, os professores já vão formando, vão sendo apresentados a essa etapa, e ao mesmo tempo, eles já vão co-criando, escolhendo
uma das ferramentas, por exemplo, nesse dia a gente vai trabalhar Padlet. Então, vamos lá, pessoal. Né? E não existe um tutorial antes, mas é exatamente fazendo e aprendendo. Né? Na segunda etapa, por exemplo, da formação de uma trilha de aprendizagem, eles têm que explorar, né? E você pede para fazer um registro de toda essa sua pesquisa e de aprendizagem. O que eles vão fazer? Vão assistir vídeo, ler artigo, discutir, trabalhar coletivamente através dessas ferramentas, por exemplo, Jamboard, Google Docs, TED, TEDx, etc. E a quinta é a parte do examinar, que é o avaliar. Né? Você chega no final de um processo de apreensão. Né? Por exemplo, vamos dizer, de uma das ferramentas, ou de duas ferramentas, ou de um tópico interpluricultural, ser abordado de uma maneira não tão diretiva, como muitas vezes a gente vê nos livros didáticos. Né? E aí, vale perguntar o seguinte: como você consegue aplicar, por exemplo, 3 coisas daquilo que você aprendeu? Oi? Oi, mais 2 minutinhos, tá? Então vou finalizar. Tá? E o que causa insegurança? E, acima de tudo, como isso fala a sua vida real? E aqui você tem as ferramentas. Bom, para capitalizar tudo isso, eu utilizei o GEF. Por quê? Porque eu fui à página de Latour para ver como ele trabalha isso e como ele monitora. Infelizmente, aqui não dá para abrir o aplicativo, ele é muito pesado, trava, então você tem uma ilustração. Daquilo que os professores falaram, isso passa por todo o processamento, e aí o que eu tenho? Eu tenho essas palavras-chave, e nas pequenas, vamos dizer assim, círculos, né? Você vai ter essas arestas com o discurso desses professores interligados. Aparentemente, o que a gente pode ver aqui é que existe muita discussão acerca da aprendizagem, acerca da inovação e como elas se interligam através de nós e arestas nesse discurso. Aqui um outro exemplo, por exemplo, que foi um primeiro momento deles, onde ferramentas aparecia demais, e aí passa-se a criar esses núcleos que são arestas e nós. Tá? Fizeram parte também de uma comunidade no Facebook, eu usei o NetVis, onde eu fiz a categorização. Isso aqui também ele é interativo, você vai clicando e vai vendo o que está acontecendo. E o que eu descobri como a performidade segundo o conceito de Latour, que ele fala que nesse ecossistema atual, tanto o humano e o não humano, eles estão ligados por meio de processos de translações, de modificações, e performam isso ou aquilo numa determinada ação. Então, primeiro, as oficinas partem de problemas práticos, eles fazem uma reflexão sistemática e a gente adota uma técnica chamada de aquário. A interação entre esses mentores e os professores é ato corriqueiro e sistemático, e esses programas têm uma tendência bastante realista no sentido de integrar as tecnologias. O que eu observei agora do lado de fora? Que existe uma integração, a teoria prática do PLE, que é muito discutida, e os domínios de conhecimento sobre os modos de aplicação dessas metodologias ativas.
né? E a gente começou a perceber que eles formam uma rede colaborativa de constante acesso entre si, são extremamente colaborativos e cooperativos. Os valores desses atores passaram a ser agregados na relação social com os alunos e com a sociedade. E o fato de a gente oferecer oficina aos pares, ele facilita demais a compreensão desses dilemas, porque eles estão falando para um igual. Não, quando você vai fazer um curso de capacitação, muitas vezes o pesquisador já saiu de sala de aula e ele já não ministra mais ali, né? O que eu observei, que eu comecei a fazer um mapeamento desde 2012, até 2015, eu observo que houve uma grande incidência de procura por cursos oferecidos ou pelo governo ou cursos privados. Mas, a partir de 2015, o que aconteceu? Houve um declínio. Por quê? Porque passaram-se a utilizar tecnologias nas escolas brasileiras como commodities, né? Então, vem estudar aqui, porque aqui a gente tem isso, aqui que a gente tem aquilo, né? Eu termino aqui a minha apresentação e peço muitas desculpas por ter deixado o Latour tão pequenininho. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito, Cristiane. Ana conseguiu entrar. Onde está a Ana? Ela vai... deixa eu ver. Ok. Muito bem. Então, essa sessão está encerrada, né? E aí, quer falar, Ana? Não, nós tivemos alguns probleminhas, não conseguimos nos conectar com o YouTube. Quem sabe agora, o Luiz ainda está com alguns problemas de conexão, mas nós iremos continuar a sessão e a sessão 2 irá começar agora. A Anete vai ser a nossa... Eu estou aqui, Ana, eu estou aqui. O Luiz está aqui, a gente não estava na certeza. Então, Luiz, obrigada. Estamos muito felizes que você está aqui. Gente, isto é muito complicado. Então, passa o hosting para mim que eu vou colocar no YouTube. Então eu não sabia que você já estava aqui. Eu estava meio na dúvida. Eu só fui admitindo. Então, que bom que você está aqui. E só que, ok, eu só preciso... Nós temos dois... ok, deixa eu ver agora. Acho que você já está de host, Luiz, certo? Não, estou como co-host. Passa o hosting mesmo. Então, eu acho que Espera só um pouquinho. Eu acho que eu tenho que sair dessa... make host, peraí. Isso. E agora? Ok, eu consegui! Conseguimos! Obrigada, Ok, Luiz. eu é que agradeço muito e assim eu já consigo passar para o YouTube e eu tenho recebido muitas mensagens dos colegas ansiosos porque onde é que está o link, A primeira sessão, eu agradeço muito a ela, a Ana e ao Edvante de terem posto a mão na massa, mas desculpem, esta manhã não consegui ligar o meu gerador e enquanto ele não esfriou, não quis nada comigo, só começou agora. Então nós temos aqui a Anete, verdade? Não, a Anete passou a bola para mim. Então temos aqui o Edvan. Edvan, eu vou conectar e ligar ao YouTube. Eu dou 1, 2, 3 e você toma conta, tá bom? Certo. E muito obrigado pela paciência de todos, agradeço muito. Enquanto está fazendo isso, só queria dizer que as apresentações foram excelentes. Infelizmente, não tivemos tempo para fazer uma discussão aqui depois. Eu só estou reafirmando o que a Helen já falou aqui. Para vocês, por favor, os que apresentaram, verem as perguntas e assim, procurarem interagir aqui na parte escrita mesmo. E nós vamos conversando depois, né? Até eu pensei, quem sabe, se a gente consegue fazer um
em algum momento, uma outra hora, porque a gente tem um dia bem cheio, mas de nos reencontrarmos para conversarmos, porque foram muito boas as apresentações. Ok, Edvan, já está no YouTube, podes começar quando quiseres, ok? Obrigado. Bom, bom dia a todos, todas e todas.